Antes de fazer um ritual aí de amarração amorosa, existe algo no caso que praticamente ninguém conta pra você e que pode ali de fato mudar ali totalmente o resultado pelo qual você tá esperando. Você já ouviu falar, por exemplo, em amarração amorosa caseira, né? Essa amarração amorosa que as pessoas fazem em casa e que particularmente é um ritual que muitas pessoas também que não têm condições, de fato, no caso, de pagar ali um trabalho espiritual ali, que nem, por exemplo, ali para mim, as pessoas normalmente procuram por amarrações amorosas caseiras, né, na internet e, né, vão lá e fazem ali o ritual, né, esperando ali ter, obviamente, ótimos resultados, né, ou pelo qual ali que a pessoa, obviamente, está buscando. Mas essas amarrações amorosas caseiras, né, elas de fato, elas funcionam. Vamos lá, pessoal. Quando eu particularmente, eu já testei, né, um ritual como esse, que é a amarração amorosa caseira, onde eu não envolvi nenhum tipo de, como é que eu posso dizer? Eu não envolvi nenhum tipo de energia, né, obviamente, ali do meu terreiro, né, eu fiz, literalmente, eu fiz em casa, como sendo ali uma pessoa comum, sem guia no pescoço, sem nada do tipo. Eu fui lá e simplesmente fiz porque eu queria ver, né, qual que era, no caso, dessa amarração caseira. Então, assim, a amarração caseira é aquela amarração amorosa que você simplesmente vai no açougue, por exemplo, ou vai no mercado e compra ali de fato um coração de boi, né, no caso. E você vai lá e monta ali, obviamente, ali o trabalho. Funcionou? Mais ou menos, né? Não chegou no caso aonde, né, eu queria que chegasse, né, que é no resultado ali satisfatório, né, para eu poder considerar aquilo ali como sendo algo realmente, né, no caso satisfatório. Mas foi, né, ali mais ou menos. Qual que é o problema no caso de você fazer uma amarração amorosa caseira? Primeiro, que é o seguinte, você não manja dos Paranauê, né? Você é o tipo de pessoa que pode acabar ocorrendo de você fazer e você acabar ferrando tudo, né? Você acabar realmente, no caso, afastando a pessoa amada ali de você, ou até mesmo, em último caso, você simplesmente jogar dinheiro fora, porque você de fato não conseguiu obter ali o resultado satisfatório pelo qual você estava buscando, né? Então, realmente, tem esses riscos, no caso, que pode acabar ocorrendo. Agora, pode ser que você vá e você teste, né? No caso, você vá lá na internet, no YouTube, e pesquise, obviamente, como fazer ali uma amarração amorosa caseira, né? Então, é mais assim para você poder tentar, né? Para você ver se você tem mão, se você consegue o resultado pelo qual você busca, se você consegue estar tendo ali, né, pelo menos ali algum sinal da espiritualidade e tudo mais. Mas na internet tem muito daquilo de você, por exemplo, ouvir como amarrar ali o anjo de guarda da pessoa, você amarrar, por exemplo, uma entidade da pessoa, você tirar ali o anjo de guarda ali da pessoa, você banir a proteção da pessoa. Enfim, na internet tem muitas coisas ali que realmente não é uma verdade. E fora que também quando você vai fazer um trabalho, que nem por exemplo a amarração, que ele é um trabalho bem trabalhoso para poder estar fazendo, todos os elementos que vão dentro ali daquele ritual, eles são elementos que pessoas como eu, nós sabemos, né, com que nós estamos mexendo, né? Então, quando você que não tem conhecimento, quando você não tem sabedoria do que você está fazendo, aquilo ali nada mais é do que um conjunto de materiais que é onde você vai acabar levando ali para uma encruzilhada, para um cemitério, para uma porta de cemitério, enfim. Então muitas pessoas, hoje em dia até que não mais, né? Hoje em dia até que não mais, mas antigamente tinha muitas pessoas que falavam: "Mestre, me ensina a fazer amarração amorosa. Me ensina como é que monta, me ensina para quem que eu entrego, me ensina a montar e fazer os pedidos, o que que eu faço?" Então assim, não é simplesmente você pegar um conjunto de materiais ali e falar: "Ó, pombagira fulano de tal, amarre a pessoa lá pra mim, traga a pessoa de volta, traga a pessoa amarrada, chorando, se esgoelando, enfim." Então não é simplesmente você pegar ali aquele conjunto de materiais e pronto, acabou. Tudo dentro de um ritual de amarração amorosa
Bom, primeiro que para você poder fazer um trabalho, não dá para fazer se você não jogar. Porque dentro do jogo é onde nós vamos saber se realmente é um trabalho de amarração amorosa ou se é um trabalho de para trazer amor de volta, um trabalho de submissão, um trabalho de união, um trabalho de dominação, um chora nos meus pés, um adoçamento, enfim, e por aí vai. Então não é simplesmente você pegar e fazer um trabalho de amarração amorosa porque você quer fazer um trabalho de amarração amorosa. Muitas das vezes acontece que muitas pessoas acabam me procurando para jogar só para confirmar se é o trabalho de fato, né? Se tem caminho e tudo mais. Então a pessoa ela faz uma consulta completa, acaba aqui não pagando trabalho, mas ela quer jogar para ver se ela mesma pode fazer um trabalho de amarração amorosa, porque ela tem uma crença que ela mesma tem mão para isso, né? Então eu vou negar? Não. Eu vou jogar e vou passar a consulta normal. Se tem caminho, se não tem, por aí vai. Então depois cabe da pessoa de fazer o trabalho da maneira, no caso ali, que ela quer fazer. Porém, entretanto, todavia, quando você vai fazer um trabalho, por exemplo, vamos supor ali que coube, né? Um trabalho ali de amarração amorosa. Mas tá, quais que são os elementos que você vai utilizar? Porque assim, tudo dentro do ritual, ele tem que fazer sentido, né? Porque senão a entidade, ela não vai conseguir estar manipulando aquela energia pela qual você busca. Então, por exemplo, se você vai fazer, por exemplo, lá com coração de boi, qual é o fundamento do coração? Né? O fundamento do coração, ele é um símbolo amoroso. Então, quando você vai fazer uma amarração, você vai pedir para que as entidades, no caso, trabalhem ali tirando a raiva, tirando o ódio, tirando o rancor, tirando o ressentimento, tirando briga, discussão, desentendimento, energias negativas e por aí vai. Então o símbolo do coração é justamente o amor. Por quê? Porque ele é um símbolo amoroso, tá? E a cabeça, por exemplo, que nem, por exemplo, você vai trabalhar na cabeça ali do indivíduo ou da indivíduo. Para que serve uma cabeça, por exemplo? A gente consegue, por exemplo, estar usando uma cabeça feita com farinha, feita com inhame, feita com argila, usando a cabeça de um animal, qual animal a gente vai utilizar, tem que ter ali os cornos do animal, não tem, a gente consegue estar usando a cabeça de uma galinha, por exemplo, a gente consegue estar usando a cabeça de um cabrito, de um bode, de um boi, de um novilho, enfim. A gente consegue estar utilizando isso? Quais são os fundamentos de cada um? Quais são as diferenças de cada um? Então, tudo representa energia. Então, assim, porque o ser humano, ele é um ser, no caso, é, que ele veio, obviamente, da água, né? Então, vindo da água, tem o barro, né? Então, o ser humano, ele é formado por água, por elementos e tudo mais. Só que quando o ser humano ele vai dessa para melhor, que ele vai conhecer o outro lado, para ver se existe vida depois da morte ou não, ele vai se transformar. Então, a matéria vai, digamos que virar o pó. Então, aquele pó, né, no caso, ele é o quê? Dentro do simbolismo, ele é o barro, mas o ser humano, ele veio da água. Isso daí é científico, né, no caso, ele é científico. Então, não é só bíblico, mas o ser humano, cientificamente falando, ele veio da água, né? Então, ele trouxe a sua transmutação. Então, quando nós vamos fazer ali um trabalho, a gente tem que ter o simbolismo do próprio ser humano, né? Então, a gente tem que ter o conhecimento do que a gente está fazendo ali, por quê? Porque a matéria não muda a matéria, agora a energia muda a matéria, então nós estamos trabalhando com entidades do sobrenatural. Então aquelas entidades, elas vão fazer o quê? Elas vão trabalhar na transmutação da matéria. Então elas vão fazer o quê? Elas vão colocar, por exemplo, energia em cima daquele trabalho. Não é o dirigente que está colocando energia. Não é, aliás, melhor dizendo, não é só o dirigente. Mas existe uma entidade vinda do sobrenatural, aonde ela vai transmutar toda aquela energia. Então ela vai colocar a sua energia em cima daquele trabalho. Então, consequentemente, vai haver uma transmutação, vai haver uma transfiguração. Vai ser colocado, por exemplo, se eu estou utilizando ali uma cabeça de cera, né? Eu comprei uma cabeça de cera na loja de macumba lá e tô fazendo ali, seja com vela ou seja só a cabeça de cera ali mesmo, seu pavio. Então, ou uma cabeça, por exemplo, ali que... Bom, tem que ser de cera, no caso, né? Para poder
para ser melhor simplificado, no caso, vou usar a cabeça de cera. Então, estou usando a cabeça de cera ali, beleza. Você vai colocar aquilo ali, tá, você vai fazer seus pedidos, beleza. Mas qual que é o fundamento da cabeça? Né? O que, que vai entrar ali em cima daquela cabeça? Então, no jogo, no caso, confirmou ser uma cabeça de cera, dá para usar uma cabeça de cera, ou tem que ser, por exemplo, a cabeça de algum animal? Então, tem alguma modificação nisso? Quanto mais parecido com a parte do ser humano, é melhor. Então, não importa, você consegue estar fazendo, por exemplo, um trabalho ali com o coração de um boi que você comprou no açougue, né, por exemplo. Aí você foi lá, comprou no açougue, tá, tudo bem. Aí você for lá, aquele coração tá lá faz 2 semanas que aquele coração tá lá no açougue. Então, assim, agora você coloca no lugar de uma entidade, por exemplo. Você come, por exemplo, você comeria uma carne que você vai num açougue, por exemplo, lá se foi no açougue. Você comeria uma carne que já faz 2 semanas que tá lá na câmara fria de um açougue, né? Você aceita comer uma carne que já faz 2 semanas, a carne já tá com aspecto ali um pouco diferenciado do convencional. Você comeria essa carne? Então se coloca no lugar da entidade. Agora imagine que você quer trabalhar com a linha amorosa, né? Você quer trabalhar, você quer ter resultados positivos da linha amorosa ali. Você ofereceria, ou teria capacidade, no caso, de oferecer um coração de um açougue que já faz 2 semanas que tá lá, por exemplo? Então, assim, quando nós que somos magistas, muitas pessoas já estão cansadas, no caso, de tanto ficar pagando trabalho e nunca ter resultado, então a pessoa mesmo, às vezes, quer ir lá resolver ela mesma. Mas quando você pega um dirigente, no caso, que o cara ele é experiente no assunto, né, que o cara ele é experiente naquilo que ele faz, ele já sabe cada elemento que vai dentro de um trabalho, então ele não vai oferecer a mais. Muito acontece, por exemplo, de você pagar trabalho para um dirigente e o cara deixar ali um trabalho gigantesco, um trabalho imenso. Ali você olha para aquilo ali e fala, nossa, mas quanto elemento. Quanto custou isso daí? Custou R$ 2.500, R$ 3.000 para fazer um trabalho, por exemplo. Porém, a verdadeira magia, mesmo sendo aquela amarração amorosa caseira, ele tem fundamento, né? Então você tem que pegar os fundamentos, você tem que saber o que você está fazendo, você tem que saber o significado de cada simbolismo que está ali. Você tem que saber cada alimento que você vai oferecer para uma entidade para que aquele material faça sentido. Então, você consegue fazer trabalho em casa, não tem problema. Mas você tem que trabalhar dentro dos fundamentos da linha amorosa. Porém, nós estamos trabalhando também com uma parte biológica, nós estamos trabalhando com o ser humano. Então, por exemplo, se você é uma pessoa, se você, vamos supor assim, você é uma pessoa que você, vamos supor assim, você é gay ou você é lésbica ali, você é homossexual, né? Então, quais são os elementos que modificam ali naquele trabalho espiritual? Muda alguma coisa? Pela fé da pessoa, não. Mas, através da manipulação energética, muda. Então, se você é uma pessoa heterossexual, existe alguma facilidade de resultado para homossexual, gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, binário, não binário, enfim. Muda alguma coisa? Energeticamente, pela fé, não muda, porque a fé é a mesma. Mas o material ele vai ser transmutado. Então uma entidade vai utilizar da tua energia com a energia da pessoa amada. Então, no material vai ser mudado. Então a gente muda para que possa ter a energia compatível com aquilo que nós queremos, com o resultado que nós queremos, para que nós cheguemos a atingir os nossos objetivos. Então, ele pode acabar mudando no material, que a entidade vai fazer a leitura daquela energia que está sendo entregue e ela vai transmutar, e ela vai trabalhar, ela vai colocar energia naquela ali, ela vai sugar aquela energia, ela vai sugar a tua energia para que possa assim formar uma única energia perfeita. Entendeu? Então assim, você pode fazer amarração amorosa em casa, pode, mas precisa ter significado, tem que ter fundamento. Não adianta você simplesmente você ir lá, você comprar um monte de materiais, você vê um vídeo na internet, você ir fazendo ali
o passo a passo de como que o pai de santo tá fazendo, o cara vai lá, coloca farinha de milho, qual que é o fundamento da farinha de milho? Ele não vai falar para você. Qual que é o fundamento da farinha de mandioca dentro de um trabalho? Ele não vai falar para você. Então, qual que é o fundamento da champanhe? O que que é enfeite ali naquele trabalho e o que que é fundamento, né? O que que tem que ter ali naquele trabalho? Ele não vai falar para você. Então, não adianta você querer ficar vendo vídeos na internet. Você pode fazer, eu não tô falando que não, mas procure saber dos fundamentos. Cada elemento que contém dentro de um trabalho, ele tem que ter significado. Então não adianta você fazer um trabalho, por exemplo, vamos trocar ele da amarração para união. Usa a união amorosa, usa a cabeça de cera na união amorosa? Usa. O fundamento é o mesmo da amarração? Não, não é. Então, por que que muda da união para a amarração? Porque muda a intenção. Então, a gente está mudando o quê? A intenção ali daquele trabalho. Então, se você, por exemplo, vai fazer um trabalho de união, os pedidos em cima daqueles materiais, eles vão ser o quê? Diferentes da amarração amorosa. Por quê? Porque na amarração amorosa, a gente vai intencionar aquele trabalho para que as entidades coloquem na cabeça daquela pessoa o cheiro do teu perfume, a imagem, a sua imagem, as vontades, as lembranças de quando vocês estavam juntos, as lembranças dos momentos íntimos em que vocês estavam juntos, o cheiro do teu creme, a marca do perfume que você mais gostava, o estilo de roupa que você vestia, a tua característica, a tua personalidade, enfim, e na união amorosa. A união amorosa, ele é um trabalho que ou vocês tiveram um pouco vínculo, né? Ou vocês eram namorados, ou vocês eram ficantes. Num caso como esse, né, o que que muda da amarração? Porque na amarração, o intuito da amarração é trazer aquela pessoa amarrada para você, mesmo ela não querendo. Na união amorosa, que nem quando a gente vai manipular as energias ali daquele trabalho, o que que vai mudar para ser colocado ali na cabeça de cera? É que aquela pessoa, ela venha estar aceitando você do jeito que você é, aquela pessoa que ela venha estar aceitando desde dos teus defeitos até as tuas benfeitorias, para que aquela pessoa ela venha estar sentindo desejos somente por você, para que aquela pessoa ela venha estar sentindo tendo, no caso, sonhos apenas com você, para que aquela pessoa tenha interesse somente em você, para que aquela pessoa ela não venha estar abandonando você, para que aquela pessoa ela venha estar aceitando o corpo que você tem, a personalidade que você tem, os defeitos que você tem. Então, na união amorosa, muda-se assim totalmente a parte das intenções em cima de um trabalho espiritual. Então, como é que você vai fazer um trabalho às escuras se você não sabe o que que você está fazendo? É a mesma coisa que você ser vamos supor, você é uma pessoa que você trabalha numa fábrica, numa linha de produção, mas do nada você recebe uma proposta, que nem, por exemplo, para estar trabalhando no RH. Então, você não sabe trabalhar no RH. Então, se você pega uma entidade que ela porque existem entidades específicas para cada trabalho espiritual. Então, tem entidades que conseguem estar fazendo até 2 trabalhos, mas tem entidades que nem, por exemplo, vamos usar ali a Maria Padilha, por exemplo. A Maria Padilha é uma entidade que ela trabalha perfeitamente numa amarração amorosa. Mas tem pais de santo e mães de santo que eles querem estar utilizando uma Maria Padilha, que nem, por exemplo, das almas, para tudo. Então, eles querem que a entidade faça tudo. Então, a entidade, ela pega conhecimento, mas ela não sabe trabalhar com perfeição em tudo. Então nós temos quem? Nós temos das encruzilhadas, nós temos as dos rios, nós temos da cachoeira, nós temos da encruzilhada, nós temos da encruza do cemitério, nós temos do cruzeiro das almas, nós temos das matas, que trabalha também perfeitamente numa parte para trazer ali um amor de volta, que é quando o amor já foi totalmente perdido. Então a gente consegue estar trabalhando com a energia de uma pombagira das matas, que ela traz novamente a solução para os problemas, que quando o amor se foi perdido, é a mesma coisa que quando a pessoa se perde na mata. A mata está fechada, no caso, a pessoa se perdeu, a pessoa não acha o caminho. Então a gente vai na mata e faz um trabalho ali perfeito que sai ali um resultado extraordinário. Então, tem entidades específicas para determinados problemas. Então não é simplesmente a pessoa chegar, por exemplo, e falar,
Mestre, como é que eu faço um trabalho de amarração amorosa? Como que eu faço? Me ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda, mestre, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu não vou. Eu não vou. É um trampo, é um serviço, é algo que leva tempo. Eu tenho que ver quem que vai querer aceitar o teu trabalho. Então não é simplesmente você ir lá, fazer um conjunto de materiais, acender umas velas ali, fazer uns pedidos ali para a entidade que eu falar para você e pronto, acabou. Não, não é assim que funciona. Eu mesmo não passo. Nem os meus filhos de santo, no caso, sabem fazer todos os trabalhos. E olha que eu tenho bastante. Então, assim, tem terreiros também que pedem minha ajuda. E eu ajudo todos? Não, não vou ajudar, não vou. Eu trabalho, quer aprender? Vai estudar. Eu estudei. Uma vida inteira dentro de um terreiro. Eu tive que ler livros, tive que perder noites de sono. Eu tive que estudar a parte da linha amorosa. Eu tive que estudar psicologia amorosa, tive que estudar um monte de coisa. Por que você também não pode? Vai estudar. Tem que se formar? Tem que ter o certificado? Não, mas vai estudar. Entende? Então, as pessoas acham que tudo é muito simples, é muito básico no caso de você fazer. Então, as pessoas não sabem quais são os fundamentos de determinados materiais. Tem pai de santo que só quer volume, que gosta de fazer aquele marketing gigantesco ali, de fazer um trabalho enorme lá, só para colocar nas mídias sociais, para chamar a atenção da pessoa, porque realmente isso daí é um marketing bem pesado. Você, porque principalmente no âmbito da vida amorosa, a pessoa olha aquilo ali, só que, por exemplo, se eu colocar lá um trabalho enorme, sem fundamento nenhum, só para marketing mesmo. Eu vou lá fazer um trabalho imenso, no caso. Vou lá colocar caldeirão aceso, e pipocas e rosas formando corações, com pipoca formando do tridente de Exu e de Pombagira, aquele trabalho imenso com várias rosas, buquê de rosa. Vou lá e gasto 3 mil em material lá. Só para fazer um vídeo de marketing ali, por exemplo. Aí eu vou lá, a pessoa olha aquilo ali, a pessoa pergunta, quanto que custa uma amarração amorosa desse vídeo aqui? Aí o cara vai lá e fala pra você, esse aí custa 300 conto. Mas claro que custa 300 conto, por quê? Ele vai fazer daquele tamanho pra você? Não. Ele só vai utilizar só o que tem que ser utilizado. É só o que é pra ser manipulado, que é cabeça, corpo, mente e espírito. Nossa, até dei uma engasgada aqui. É cabeça, corpo, mente e espírito. E as partes íntimas, obviamente, numa pessoa. São essas 5 partes que têm que ser manipuladas. E, claro, a linha de destino que vai ser naturalmente mudada a partir do momento que você manipula aquilo ali. Então, dá para fazer uma amarração caseira em casa? Pode. Vai ter as mesmas finalidades? Pela minha experiência, não. Por quê? Porque tem que ter e tem que ser feito dentro de um ambiente consagrado que é um terreiro. Então, se você vai fazer um trabalho e você quer algo com excelência e qualidade, faça, guarda dinheiro e paga para fazer dentro de um terreiro. Então, como sendo, eu não, tirando a parte minha de pai de santo, eu sendo apenas um cidadão comum, sem as minhas guias de conta, sem a minha coroação, e simplesmente fazendo em cima de uma mesa, uma mesa ali da cozinha ali, uma mesa de jantar da cozinha ali, fazendo um padê, fazendo ali, colocando bebida e tudo mais, colocando rosa e tudo mais, deu o resultado pela qual eu queria, perante, no caso, pelo que eu testei? Não, não deu. Mas é isso e até o próximo vídeo.